Ok, Ei, Garrett. agora tá gravando. Camilo Tavares, ou melhor, Camilo Galho Tavares, 50 anos, brasileiro nascido na cidade do México, porque o pai, Flávio Tavares, de 83 anos, brasileiro, gaúcho de Lajeado, estava no exílio. E no México, onde ele era jornalista, correspondente do jornal Excelsior e do jornal Estado de São Paulo. É, o Camilo está hoje. Mostra aí, Camilo. Mostra o filme aí. Perfeito. O Dia que Durou 21 anos foi produzido em 2012, mas foi bastante exibido na televisão. Teve uma boa vinculação no exterior, nos Estados Unidos, na França também. E trata dos bastidores do golpe de civil-militar de 1964, né, nessa nossa data aqui do glorioso 31 de março, né, a dita Revolução Gloriosa, né, que tirou do poder o João Goulart, né? Você, meu pai vivenciaram isso, mas eu com 50 anos não conhecia a história do golpe, né? Como se deu o golpe. Então a gente fez o documentário, né, o dia que durou 21 anos, e infelizmente é um tema muito atual, tanto da participação dos Estados Unidos, e o filme trata disso. O filme originalmente era a história do meu pai como jornalista, né, o combate aí junto com Brizola no Rio Grande do Sul, é, né, na época que ele mesmo pegou em armas para defender o João Goulart em 61. Mas aí a gente se deparou com uma documentação, né, Mani, fantástica, que é a documentação americana, que retratava em telegramas os bastidores do golpe de 64. Foi uma surpresa muito grande. A gente encontrou telegramas, documentos, e a partir dos documentos da Casa Branca, da CIA, datados de 1962, tá? 2 anos antes de 64. Em 1962, há documentos, registros da Casa Branca, do embaixador Lincoln Gordon com o Kennedy, então o presidente, né, tido como democrata, né, Neumann? E armando toda a conspiração civil, inclusive, dando dinheiro através de dois institutos, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, qual o nome? E IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais. Que o Vamos. Golbery, inclusive, depois acabou ficando com esses arquivos do IPES, acabaram na mão do Golbery. E aí esses institutos eles receberam o dinheiro americano, teve até uma CPI no Congresso em Brasília na época, onde o deputado federal Rubens Paiva bravamente denunciou essa entrada do dinheiro americano através de um laranja, uma pessoa lá que passava o dinheiro aos institutos brasileiros para fazer mídia, propaganda, jornal, televisão, anúncio, uma campanha contra o João Goulart, uma campanha de desestabilizar o governo João Goulart. Isso a partir de 62, tá? E fora a conspiração militar, que é outra história. Ô, Então, Camilo, eram duas vertentes, né? Camilo, na verdade, eu já fiz aqui dois dedos de prosa como este, com o Flávio, quando ele lançou o golpe 1961, o golpe derrotado. Luzes e sombras do movimento da legalidade, pela LIPM de Porto Alegre em 2012. Esse livro do Flávio mostra, na verdade, uma sequência de golpes militares brasileiros. Essa sequência ela começa em 1954, no enterro do general Canrobé, com um discurso do coronel Mamed, né? E foi fracassado. Depois teve em 1955 uma tentativa de impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, e isso foi vetado pelo Marechal Lott, tá certo? E aí veio 61. 61 houve era uma ocasião propícia para o golpe, porque o presidente Jânio Quadros renunciou, acreditou que ia ser levado de volta à presidência pelo povo, pegou um avião e aí os militares tentaram impedir a posse de João Goulart, que era o vice eleito, que estava numa viagem à China. Então era tudo propício. Só que o Brizola interveio
E eu ouvi muito falar nesse golpe derrotado em 61, de que falou o Flávio Tavares, por causa de uma pessoa que, como o Flávio, estava no Palácio de Piratini, em 61, acompanhando a formação da Rede da Legalidade, do Brizola, que impediu o golpe militar. Aí você me diz, Camilo, eu tenho uma dúvida, o teu nome é em homenagem ao padre Camilo Torres, colombiano, ou o cubano Camilo Cienfuegos, que sumiu misteriosamente num desastre de avião, hein? Ou só teu pai pode esclarecer isso, hein? Foi em homenagem ao Camilo Torres, que morreu sobre a cruz. Era um padre, né? Um padre colombiano. Eu conheci padre colombiano, pois é, mas foi em homenagem ao Camilo Torres. Bom, Então aí eu conheço pouco a história. Você desistiu do filme sobre o Flávio ou não? Perfeito. A gente tinha como um primeiro argumento o filme do jornalista, do líder estudantil, Flávio Tavares, né, que depois se envolveu com Brizola na luta armada. E depois a gente chegou aos documentos da Casa Branca, e aí a gente mudou a ideia do filme. Então, o que era originalmente a história do meu pai passou a ser a história da Casa Branca. A gente colocou a câmera dentro da Casa Branca e fizemos o roteiro através dos documentos que nós encontramos nessa pesquisa. Foi uma documentação farta aí da CIA, do embaixador Lincoln Pode Gordon, falar, pode. e a gente usou essa documentação para narrar a história. Foi através da documentação que a gente montou o roteiro do filme. Eu vou mostrar aqui, inclusive, um trecho, ver se vocês conseguem compartilhar aí, da Casa Branca, mostrando exatamente esse episódio que a gente comentou. É um trecho pequeno, tá? Isso aqui é a Casa Branca, a reunião do Kennedy conversando com o embaixador Lincoln Gordon. Isso em 62, ou seja, eles já tiveram para organizar as forças políticas e militares e, no caso, extremo afastá-lo. Então, aí está o Kennedy com o embaixador Lincoln Gordon, que estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, armando já essa conspiração civil-militar. Né? Então, isso foi em eu vou te interromper só para te dizer que esse momento é um momento histórico, que começa o teu filme, né? Com a colaboração do Flávio, né? Depois nós vamos conversar sobre a colaboração do Flávio. Mas é um momento histórico, porque primeiro é uma demonstração da força da democracia popular americana, quando o presidente John Kennedy resolveu gravar as conversas que ele próprio mantinha no Salão Oval. E a primeira, o registro que você tem no teu filme, é a primeira gravação. Depois, exatamente, muitos anos depois, esse hábito de gravar e tornar públicas as conversas do presidente é que derrubou o Nixon, o Richard Nixon. Nixon, no auge da popularidade, foi informado, né, da invasão do escritório do George McGovern, o candidato democrata que lutava contra a reeleição dele, e tentou escamotear da nação que ele conhecia, um atentado de pequenos bandidos que rondavam lá a Casa Branca. E, ao contrário do que aconteceu, o promotor tornou pública a conversa, em que ficou claro que o Nixon tinha ouvido e tinha mentido. E agora, essa gravação no seu filme, né, nós, brasileiros, tomamos conhecimento que essa gravação, primeiro, uma outra face do Kennedy, né? O Kennedy, democrata, patrocinando, financiando e usando generais brasileiros para um golpe militar, a mais longeva ditadura da América Latina, no Brasil. E, segundo, revelando o verdadeiro papel do Lincoln Gordon. Você que ouviu essa conversa inteira, né, claro, selecionou um trechinho para pôr no filme, você ficou muito chocado com a conversa, Camilo? Olha, eu fiquei, Neumann, porque é uma conversa para discutir quanto ia ser dado, né? Então ele chega a uma cifra enorme, na época acho que eram 11 milhões de dólares, né? E o Lincoln Gordon, o Kennedy fala, é muito, mas o Lincoln Gordon fala, é menos do que uma campanha para eleição presidencial. Como quem diz, é melhor você fazer isso.
E o Kennedy o Kennedy reclama que era muito alto. E esse dinheiro foi usado como? Né? Pelos institutos aqui, para, né, os políticos, para aprovar lei. E é um modus operandi, vamos dizer assim, um plano que não é eu achando que é imperialismo, não, está tudo documentado, são provas, né? Graças a esse sistema que você muito bem disse, foi inaugurado com essa conversa. E depois continuou. Né? Imagina se aqui no Brasil a gente tivesse acesso a tudo que fosse gravado, né? Pelos governantes, né? Pelos presidentes. Nunca. Né? Aqui a gente tem muito difícil acesso à informação. E o que eu acho fundamental a gente realmente discutir, né? É a questão de que o golpe de 31 de março de 64, né, Neumann, foi colocado como uma defesa à democracia. Esse termo aparece nos telegramas. A revolução que vai defender a democracia. Né? E aí isso foi colocado na mídia, foi trabalhado durante 2 anos na opinião pública brasileira, na opinião pública americana. Né? Então, o papel do jornalismo, da mídia, da televisão, né? Hoje em dia da web aqui, em convencer a população de que o João Goulart, na época, era um comunista que tinha que ser afastado. Né? E a gente viu só em 64, né, em outros países aí da América Latina, né, onde a campanha é muito parecida, né? O que me surpreendeu foi isso, entendeu? Eles têm como se fosse um manual. Então tem dinheiro para o Congresso, dinheiro para a televisão, dinheiro para as Forças Armadas e tem um plano de contingência por trás, né, que é onde o plano civil-militar. Né? Isso me deixou muito impressionado porque para eles é a coisa mais normal do mundo. A CIA para eles existe para isso, entendeu? Não é uma novidade, é para isso mesmo, é o trabalho que eles devem empenhar para defender os interesses do Brasil ser um modelo agroexportador, né, de não ter indústria nacionalista. Né. Tem um outro trecho do Kennedy aqui que eu queria compartilhar, que ele fala do Brizola, né, que mostra aí que a briga começou com o Brizola. Posso rodar aí? Roda! Roda e avisa, como dizia na televisão. Tá bom. Vou mostrar aqui só um minutinho para colocar. Esse trecho fala do Goulart e do Brizola. Desapropriou 2 companhias americanas, a ITT e a Anfor. Isso foi totalmente inaceitável. Né? O Kennedy ficou... Isso em 62, tá? E aí ele falou, ele desapropriou 2 empresas americanas, na época pagando $1, que o Brizola indenizou com $1. É a questão do mundo livre, né? O discurso de que os Estados Unidos é o mundo livre. Eu tenho conversado bastante com o Flávio, somos amigos, o Flávio e eu. Agir em defesa da liberdade. Né? O Flávio fala muito na Guerra Fria, quer dizer, o golpe de 64 no Brasil é um típico momento da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos ainda muito ferido com é muito citada a Revolução de Cuba, né? Ou seja, os americanos cometeram um grave erro em Cuba de não prestarem atenção. Eles achavam que o Fidel Castro derrubaria o Fulgêncio Batista mas o Fidel Castro tinha um compromisso comunista com a União Soviética e a competentíssima CIA não sabia. Nós estamos vendo cena agora, ali o Roberto Campos e o Kennedy com o Goulart. Né? Foi uma visita que o Goulart fez aos Estados Unidos e o filme coloca imagens dessa visita. Né? E aí eles cometeram o segundo erro fatal contra a imagem de democracia nos Estados Unidos, que eu quero aqui deixar bem claro, que eu estou conversando com o Camilo, que eu acho da maior importância o filme dele, porque o filme que é revelador sobre um fato histórico que nem as universidades, nem os jornais ainda abordaram da forma de vida. Não houve uma revolução, não houve um golpe militar no Brasil em 64. Houve uma intervenção militar e financeira dos Estados Unidos num país livre, quer dizer, o que a Rússia está tentando fazer com a Ucrânia, por exemplo, e comprando generais do exército brasileiro que fizeram um movimento fajuto, uma farsa, um movimento falso,
os que aplaudem a Revolução dos Estados Unidos saibam disso. É uma intervenção militar americana, e o filme do Camilo, com colaboração do Flávio, o Camilo vai nos contar o que é que o Flávio faz no filme, comprova isso. Esse filme é da maior gravidade, da maior importância, e ele só foi possível porque havia as gravações sonoras que só foram liberadas a partir de 99 pela Biblioteca Presidencial Lyndon Baines Johnson, e os papéis e áudios difundidos em 2004 pela organização não governamental National Security Archive. Além disso, o cineasta buscou mais informações em outras bibliotecas, que conservaram a memória tanto do John Kennedy, que foi assassinado em 63 pelo Lee Harvey Oswald, e o Lyndon Johnson em emissora de televisão dos Estados Unidos. Quanto tempo durou esse seu trabalho lá nos Estados Unidos, Camilo? Não, primeiro, você concorda com a minha leitura do filme? Concordo, claro, pô, os Estados Unidos, né? Não sou eu que estou dizendo, são as provas factuais, né? Inclusive, a gente mostrou o filme em universidades americanas que convidaram, eu achei muito legal, convidaram a gente para mostrar o filme lá, em Harvard, MIT, UCLA, as grandes universidades americanas nos convidaram. E aqui também teve muitos debates públicos, né? E inclusive para a presidenta Dilma na época, tal. Ela deu cópia do filme para a embaixadora americana que estava acabando de chegar. Eu até falei, Dilma, acho uma boa ideia, a senhora dá para o embaixador. Eu falei mesmo, não se faz isso, tem muito bom tom, você já chegar, alguém vai chegar, você já mostra aqui. Mas ela fez isso. E aí eu acho que assim, infelizmente, Neumann, é um assunto muito atual, né? Você viveu o golpe de 64 na pele, vocês jornalistas viveram, e eu fico impressionado com isso, que é um tema muito atual, isso que é o que mais me impressiona. Né? Como que a interferência norte-americana, sim, claro que hoje se traduz em grandes empresas, né? Não é mais o governo dos Estados Unidos, né? São as grandes empresas, grandes corporações, né? Temos desde que dão dinheiro ao Congresso para que o Congresso aprove as leis que as beneficiam. Né? Então, o que me espanta é isso, é a falta de nacionalismo. Né? Meu pai falava muito a lei da remessa de lucros. Né? Ele falava, o João Goulart ele queria pôr a lei da remessa de lucros, que é para limitar. A Brizola tentou fazer isso, limitar o lucro. Não pode ter 1000% de lucro e mandar tudo para fora. Tem que ficar no Brasil. Tem que ter uma política nacionalista de proteger a indústria brasileira, o desenvolvimento brasileiro, e não abrir as pernas para o mercado internacional. Claro, tem que ter investimento, né? Hoje em dia ninguém vive isolado. O que me impressionou é isso, ou seja, é mais o espírito nacionalista na geração de vocês, nos políticos de vocês, né? O Rubens Paiva. Rubens Paiva foi preso, torturado, porque, entre outras coisas, porque defendeu na CPI de Brasília, no Congresso, uma CPI que estava incriminando um laranja que recebia o dinheiro dos Estados Unidos através dos institutos BES e BAD para financiar a mídia, para financiar os congressistas. E o Rubens Paiva foi lá e denunciou. Né? Então, fazer uma homenagem a Rubens Paiva, que inclusive é citado no filme pelo Plínio, né? De Arruda Sampaio. Tem um longo depoimento do deputado Plínio de Arruda Sampaio, que era deputado na época, e foi um militante do PT em São Paulo, aparece no filme com bastante destaque. Continua, Gabriel. Então, a gente fez essa pesquisa através de documentos americanos para evidenciar, né, esse apoio militar que teve a frota naval também, que veio à nossa costa aqui no dia 29 de março, né, quase perto do dia 31. A frota já sai do Canal do Panamá em direção a Santos. Então, tem telegramas, né, da frota ali chegando, né, na costa brasileira. E aí depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Aí está escrito, regarding no naval exercise in Brazilian coast. Mostra aí o navio. Mostra o navio americano aí, a imagem do navio americano. Que era apenas um exercício, né? Deixa eu abrir aqui. Enquanto você está tentando aí, eu quero dizer que foi alvo de uma grande reportagem do Marcos Sá Corrêa, filho do Vilas Boas Corrêa, que foi diretor do Jornal do Brasil, a Operação Brother Sun, que foi uma operação que não foi usada, quer dizer, porque no fim os militares brasileiros fizeram todo o serviço sujo. A operação, a frota foi deslocada, mas voltou para os Estados Unidos porque o golpe foi dado sem necessidade da ajuda da Marinha Americana. Mostra aí o navio aí. Vou mostrar aqui para vocês. E é interessante que tem um telegrama dizendo que a gente vai
mandar a frota, que eu vou mostrar já só um para acalmar os congressistas, ou seja, havia uma demanda interna aqui, entendeu? Do pessoal dizendo, ó, manda logo a frota, porque a gente quer mostrar poder. E peguei aqui da internet, esse é o porta-aviões que veio aqui à costa de Santos, tá? E praticamente desembarcou, né? Tava, não só ele, tinha cruzadores, tal, e tinha o telegrama diz assim: vamos mandar a frota composta por 2 destroyers, um porta-avião e munição e gás lacrimogêneo para conter multidão. Me impressionou isso. No telegrama eles já pensaram em gás lacrimogêneo, tear gas or mob control, literalmente o que está escrito no telegrama. E aí, encontrando esse telegrama, é que a gente mudou a ideia do filme, deixou de ser a história do meu pai, do Flávio Tavares, grande jornalista aí que teve com o Brizola, e com a geração de vocês aí, que fizeram a diferença, e a gente mudou a narrativa do filme para contar essa história. Deixou de ser o Flávio e passou a ser o Lincoln Gordon, que foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil, nomeado democrata, ligadíssimo ao Kennedy, e nomeado para o Brasil para fazer essa operação, né? Ele foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil por um período muito longo, de 61 a 66, né? E ele, depois que ele se aposentou, ele morreu bem velho. Eu o conheci porque eu fui convidado para fazer uma palestra na Universidade Johns Hopkins, na qual ele era aposentado, e ele tinha uma fama assim de grande escola, né? E era assim um tipo que tinha uma cara de bonzinho. E é a própria encarnação disso que eu estou dizendo. Os americanos não apoiaram o golpe militar dos generais brasileiros. Os americanos fizeram a intervenção militar no Brasil usando os generais brasileiros, né? E o Lincoln Gordon foi seu agente. Nesse tempo, na verdade, eu tinha 13 anos, em 64. Mas depois, eu já adolescente, pré-adolescente e adolescente, né? Eu me lembro que os estudantes faziam manifestação na rua dizendo: chega de intermediários, Lincoln Gordon para presidente. E era uma intuição, né? Que loucura, hein? Que loucura, hein? Agora lá, eu fazendo a minha palestra, o Lincoln Gordon parecia um bom velhinho, um sujeito... Não, foi ele que planejou, financiou, pagou e escolheu os chefes militares da dita Revolução Gloriosa de 64. Camilo Tavares, diretor de The Day That Lasted 21 Years, né? Um documentário sobre a intervenção. Dia que durou 21 anos. Aqui é só a foto do Lincoln Gordon com o João Goulart, aqui na internet, mas que está no filme. E aí, é isso, a gente fez realmente essa pesquisa, né? E o que a gente quer é realmente mais pessoas, né, reflitam aí sobre questões que até hoje, né, Neumann? Então, vocês viveram na sua geração, mas estão vivas aí, né? Desde a remessa de lucros até a reforma agrária. Primeiro, impressiona esse sentido negocial, né, da Revolução. Quer dizer, foi para garantir os interesses comerciais dos Estados Unidos. Em segundo lugar, o filme já se refere a isso. Havia uma coisa, uma imagem muito comum na minha infância. Chegou ao sertão, eu nasci na cidade chamada Uiraúna, um sertão distante da Paraíba, e lá chegou a Aliança para o Progresso. Mesmo? Então o filme já refere também a uma ação do John Kennedy no Brasil, que foi a Aliança para o Progresso, que já era parte desse plano de intervenção, né? É isso? Sem dúvida. É isso. Tanto que meu pai mesmo e políticos aí a gente apresentou o filme, né, para pessoas que viveram a época, e na época havia uma suspeita, né? Você mesmo, a sua geração já suspeitava, né, da interferência americana. Mas ficou comprovado, e por isso que o filme teve aí essa trajetória, né? E agora eu estou lançando outro esse ano sobre a interferência, como que o Brasil, tudo com documento, ter feito todo com base em pesquisa histórica, como que o Brasil apoiou a queda do Salvador Allende no Chile, como que o governo Médici, durante 2 anos também, na mídia, mesmo esquema, e usou
usou até o modelo de 64 da interferência americana, e tem uma reunião do Nixon com o Médici, lá em Washington, falando como que eles vão derrubar o Salvador Allende. Isso em 71, 2 anos antes do golpe no Chile de 73, do 11 de setembro de 73. Essa reunião também foi documentada, também tem telegrama, no caso, transcrição, onde está lá o Nixon e o Médici conversando sobre a situação no Chile. E o Médici fala, não pode deixar que o governo brasileiro já está agindo. E o Nixon diz, nós vamos liberar tudo que vocês precisarem, porque a gente não pode aparecer, não pode se expor. E foi realmente o que aconteceu. O Brasil foi, inclusive, o primeiro regime a apoiar o ditador Pinochet na ditadura sangrenta do Chile, que durou 17 anos. Esse é o próximo filme, tá? Estou comentando aqui só uma breve informação, antecipando. Esse é um novo filme que está pronto, a gente vai lançar agora, acho que 11 de setembro de 73, chama O Grande Irmão. Mas mostra isso, como que o Brasil acabou fazendo aí o papel, que no fundo é o papel dos Estados Unidos, não é o nosso papel. O filme O Dia que Durou 21 Anos, que antecede esse... Aliás, o Allende foi personagem do Flávio também, num livro muito bom dele, assim, meio... o encontro dele com Allende na China. Né? Bem lembrado, bem lembrado. O dia em que Getúlio matou Allende. O dia em que Getúlio matou Allende. É isso aí. E eu queria voltar aqui ao nosso tema para dizer o seguinte, que toda essa... tem uma análise histórica, né, na qual qual é a participação do Flávio Tavares, seu pai, no filme? Ele ia ser fundamental. O objetivo do filme e passou a fazer o quê no 21? Fundamental. No dia que durou 21 anos. Fundamental, né, mano? Boa pergunta. O Flávio Tavares, ele fez as entrevistas e ele selecionou os entrevistados brasileiros, que são Newton Cruz. Imagina a cena do Flávio Tavares entrevistando Newton Cruz. Jarbas Passarinho. Vamos lá, o Jarbas Passarinho assinou, né, mano? A extradição do meu pai. Assinou. Meu pai foi extraditado, né? Ele estava banido do Brasil, porque ele era preso, torturado, né? Foi trocado pelo embaixador, foi banido. E ficou apátrida. Ficou apátrida. Né? Apátrida. Perdeu a cidadania brasileira. Exatamente. Sim, foi e a gente entrevistou... como é que era? O Newton Cruz, o Plínio, né, de Arruda Sampaio, o Jarbas Passarinho. Isso. A filha do Mourão, que também é uma personagem, do General Mourão. Aliás, a filha do General Mourão foi uma figura da minha adolescência. Uma figura. Uma figuraça, né? Uma figuraça, muito bem-humorada, né? Que ela até falou dia 31 de março, né? Ele entrou e entregou o país. Meu pai estava de pijama. Né? O General Mourão estava de pijama. Desculpa, o General Mourão foi entregar, perdão, o poder para um outro general que estava de pijama. Mostra um pouco esse absurdo do dia 31 de março. Além dessas entrevistas, tem também entrevista com o Carlos Fico, né, um historiador lá do Rio, o Peter Kumba, né, coordenador dos Arquivos de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e o Carlos Fico, aliás, eu já falei no Carlos Fico, e o James Green, que é um brasilianista. Em Providence, Rhode Island. É um que fala, inclusive, português, né? No filme. Sim, o James Green fala muito bem português. No filme eu pedi para ele falar inglês, mas o James Green é da Brown University, que tem, inclusive, programas de intercâmbio com o Brasil. Os jovens aí que estão assistindo, é bom saber. A Universidade de Brown como marrom. Né? O James Green é um brasilianista, ele tem muitos estudantes brasileiros lá. Bom, você já mostrou aí a questão da nacionalização de empresas americanas, como a ITT na telefonia e a Amfor na elétrica, e que o Lincoln Gordon tentou evitar novas aventuras, né, nacionalistas. Nacionalistas. E o Lincoln Gordon fez uma comparação do João Goulart com o Flávio. Aí eu me lembrei de minhas conversas com o Flávio, do João Goulart, com o Perón, o argentino. Eu me lembrei das minhas conversas, inclusive aqui no Dois Dedos com o Flávio, na qual eu perguntei o que ele achava disso. E ele disse, olha, o João Goulart, ele tinha um populismo semelhante ao do Perón,
Mas não era autoritário como o Perón, né? Ele não tinha a visão autoritária, era ao contrário. Era um cara que era conhecido como aquele cara que sempre concordava com o último que conversou com ele. E o Flávio, como gaúcho, como getulista, como brisolista, Brizola era cunhado do João Goulart, conhece muito bem isso, né? Essa história está contada no filme do Camilo, filho do Flávio, né? No filme do Camilo, eu não sei se o Camilo tem aí a cena, de qualquer maneira eu vou narrar aqui que a cena fundamental é no comício de 3 de março, na frente da Central do Brasil, ou seja, do Ministério da Guerra, à época, né? No centro do Rio de Janeiro, e tem o famoso discurso das reformas de base, e tem um depoimento, você esqueceu de um depoimento brasileiro, que foi do assessor aeronáutico da presidência do governo, o Hernando Fittipaldi, né? Que disse que o presidente virou comunista pelo fato de que todos a quem o povo apoiava eram chamados dessa forma. Todo mundo que era apoiar pelo povo era comunista. É verdade, é a grande frase dele. Eu não tenho aqui esse trecho exatamente, porque eu não selecionei, mas está no fundo do discurso do dia 3. Mas você tem o discurso aí, o Jango discussando aí. Ah, você não selecionou? Tenho, mas eu não selecionei aqui agora. Tem o discurso, o famoso discurso com o destaque da belíssima primeira-dama, dona Tereza Goulart, né? Ao lado do Jango, né? O Camilo se beneficiou de 3 volumosos pacotes de documentos com divulgação autorizada pelo governo dos Estados Unidos, tendo sido usados a parte do Marcos da Corrêa, que eu já falei aqui, que está no livro dele, está no Jornal do Brasil, né, publicou uma série de matérias, está no livro chamado 1964, visto e comentado pela Casa Branca, que é um filme de 1977. Mas o que eu queria era que você me contasse assim, como é que você tropeçou com esses você esperava ter tanta documentação e uma documentação tão comprometedora em relação tanto aos Estados Unidos quanto aos militares brasileiros? Perfeito, né? A gente encontrou mais documentação fora, né, nos Estados Unidos, no Brasil. Aqui no Brasil a gente teve, eu vou colocar umas imagens só para enquanto eu vou falando. Aqui no Brasil a gente teve muita dificuldade de acesso aos... E lá nos Estados Unidos a gente tinha mais facilidade, né? Porque a gente conseguiu os documentos liberados da Casa Branca, da CIA, que relatavam, né, desde 61, 62, as brigas, né, do Kennedy com o Brizola, e a gente acompanhou isso depois do Kennedy, né, até o próximo presidente, depois que o Kennedy foi assassinado, né, o Lyndon Johnson, a fúria que eles tinham contra o João Goulart, né, e sempre chamavam ele de, né, que estava se juntando muito com a classe operária, que era muito perigoso essa aproximação com a classe operária, ele tinha sido ministro do Trabalho, né, e o Kennedy recebia, desculpa, os telegramas do Lincoln Gordon, que eram exagerados, eram telegramas exagerados, e que fazia com que o Kennedy realmente achasse que o João Goulart era um comunista de primeira linha, que não era, né? Você sabe muito bem que o João Goulart era mais socialista, mas não, por exemplo, eles iam desapropriar apenas a beira das estradas, já era noticiado para o Kennedy e para a imprensa brasileira, que ia desapropriar a sua terra, quando a reforma agrária era muito simples, né? Então, tudo era exagerado nos telegramas, né? Comparando o Brasil a Cuba, que o Brasil ia virar uma próxima China no hemisfério. Então, o Kennedy recebia aquilo, entendeu, com extremo medo. E aí ele convida o João Goulart à base de Offutt, que é a primeira vez que o presidente recebe um convite para visitar uma base militar. Para que o João Goulart foi a Offutt visitar uma base militar? Porque o Kennedy já estava falando. Nessa cena aqui a gente vê... Olha o Roberto Campos, lá atrás, hein? Olha o Roberto Campos, lá entre o João Goulart e o Kennedy. Sim, fala. E é isso. E aí é uma intimidação, mostrando o poderio de destruição, o Santiago Dantas ali, né? É isso aí. Mostrando o poderio de
destruição bélica dos Estados Unidos. E o João Goulart sai de lá apavorado, ou seja, ele sabia que os Estados Unidos podia mandar um míssil e, né, mandou a frota naval. Então é isso, era uma intimidação contra o Jango já em 62. E tanto que o Jango nem resistiu, né? Saiu foi para Porto Alegre, né? Nessa parte do documentário tem uma coisa que foi conhecida publicamente antes, mas não com a profundidade que o documentário mostra. Era a importância do general Vernon Walters, agente da CIA, que trabalhava na embaixada americana, era um adido da embaixada americana, e que tinha uma intimidade muito grande. Inclusive, eu brinco com o Flávio gosta, não, ele era um enlace. Eu digo, Flávio, esse negócio parece casamento, um enlace. Que era o seguinte, o Vernon Walters era coronel, enlace da tropa americana, com o capitão Castelo Branco, que era o oficial da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na Itália, combatendo o nazismo e o fascismo, que era um enlace. E ficaram amicíssimos. O Vernon Walters falava português castiço. E o Vernon Walters mandava telegramas, essa é a gozação do Flávio, que era de uma intimidade comprometedora, né? Apesar que não formariam um casal muito bonito, o Vernon Walters e o Castelo Branco, ambos muito feio. Então, aliás, o Vernon Walters, sujeito altíssimo, Castelo baixinho, sem pescoço, assim que nem eu. E o Vernon Walters contava fofocas pessoais, intrigas palacianas, dos jantares que ele tinha com seu amigo Castelo Branco. Eu me lembrei de uma coisa exatamente oposta, viu? Talvez um tema para um filme seu, tá? Que é o seguinte, o caso anterior mais relevante que eu conheço desse tipo de intimidade, mais ainda, intimidade maior ainda, porque aí houve casamento, sim, foi da agente da espionagem soviética, Olga Benário, com o capitão Luiz Carlos Prestes, que foi o comandante dos comunistas no Brasil. Tanto falamos aqui dos comunistas, né? A Olga Benário era uma agente do Exército Vermelho, ou seja, um agente da ditadura soviética, dentro da intimidade do Partido Comunista Brasileiro, casando, sendo a mulher, mãe da filha, inclusive Anita Leocádia, do Luiz Carlos Prestes. E tem uma história interessante, que também envolve o cinema, que é a seguinte. O Fernando Moraes escreveu um livro muito bom, mas é um romance, não tem nada a ver com a história. Uma biografia da Olga Benário. Olga foi filmada pelo Jaime Monjardim, fez muito sucesso no cinema. E o filme e o livro do Fernando não tem nada a ver com a realidade. Na realidade, ela era um agente comunista do Exército Vermelho e que passava telegramas diários. Isso foi reproduzido num livro do William Vac. O livro que conta a verdade é o do William Vac, não é o do Fernando Moraes. E a verdade é dura, né? Porque a dona Olga, mãe de Anita Leocádia, o amor, segundo o Fernando Moraes, foi a mulher que, digamos que, desvirginou o capitão da Esperança, né? E ela, na verdade, era uma espiã. E é por isso que os alemães, ela era alemã, né? E os alemães quiseram, porque ela tinha cometido um crime de guerra. E foi por isso que o Getúlio e o Filinto Miller, que era o chefe da polícia na época, foram obrigados a mandá-la para o Hitler, sob a acusação de que ela era espiã contra a Alemanha, né? É claro que a atitude é o Prestes aí, o Prestes, eu não sei quem são as companhias, acho que é a mãe dele, se eu não me engano, essa que está aí com ele, e a filha, né? O que é certo é que me lembra muito essa história. O Vernon Walters era Olga Benário do general Castelo Branco anos depois, né? Mas o Prestes foi muito cobrado, inclusive, viu, Camilo, aqui para a gente ir concluindo aqui a nossa conversa, eu vou te contar uma história interessante, né? O meu amigo Chico Maria, que infelizmente nos deixou recentemente, que foi o melhor entrevistador que eu conheci na minha vida na televisão, um dia ele entrevistou o Prestes, e a primeira pergunta que ele fez ao Prestes foi essa:
Capitão, por que é que o senhor entregou sua mulher, Olga Benário, aos carrascos do nazismo? A Olga morreu lá no campo de concentração. Aliás, morreu na cadeia. E o Vernon Waters, então, é a figura capital do seu livro, que é um agente da CIA que fornecia informações para o Estado americano da intimidade do primeiro presidente da gloriosa Redentora. Sem dúvida. Ele e Castelo Branco é impressionante, impressionante. Os telegramas tinham muita intimidade e o Castelo conta abertamente tudo que eles estão precisando, né? E o Vernon Walter circulou muito, né? Por Brasília, fez contatos, arranjos com vários generais, né? Com certeza, né? Passou um dinheirinho também, entendeu? E o Castelo Branco, né? Era amicíssimo mesmo. Eles tinham muita intimidade. Vou mostrar aqui a imagem deles. Eles já estão em trajes civis. Os dois em trajes civis, que é curioso, né? Qual a diferença de altura? Os dois são militares, mas estão em trajes civis, né? Que é uma grande farsa. Uma grande farsa. Aliás, olha o olhar de amizade. É uma grande história. Olha, ele era militar, mas estava de paletó. Um traje assim, eu estava cumprindo um cargo civil. Mas e se eu ouvir a respeito de alguma coisa dessa nova intervenção militar aí, patrocinada pelo capitão Jair Messias Bolsonaro, o capitão sem noção, o capitão das malícias. Mas olha, nós vamos terminar aqui, que eu queria que o Camilo lembrasse, na minha opinião, assim, a grande sacada, né? Que é o final do filme, quando Peter Condon, isso? Que é o cara dos arquivos, lá, o historiador, responsável pelos arquivos nacionais, né? Da segurança nacional dos Estados Unidos, dizendo assim, e tudo isso, quer dizer, todas aquelas mortes, tortura. Recentemente, né? Ainda agora, em março, né? O Bolsonaro elogiou o torturador, o coronel Brilhante Ustra. Né? Tortura não tem defesa, o Bolsonaro. Tortura é covardia suprema. É matar uma pessoa desarmada, amarrada, 5, 6 caras batendo. E aí o Peter Condon, que eu queria que você contasse como é que você o localizou, como é que foi a participação. Ele participa muito do documentário, dando um depoimento em inglês, e termina dizendo o seguinte: e tudo isso foi feito em nome da democracia. Exatamente, Neumann. Né? Peter Condon, ele é do National Security Archives, que é NARA, e que está em Washington. É uma organização não governamental, né? E cujos fundos, claro, com dinheiro, com poder, bem organizada, que tem um time de historiadores fantástico que eles desclassificam os documentos. Vale a pena entrar. National Security Archives. E da história da América Latina tem muita informação lá. O Peter Condon foi fundamental, né? Fundamental mesmo. E essa diferença, né, de que a palavra democracia estava aparecendo nos telegramas, inclusive, como se o golpe militar fosse uma defesa da democracia para ter eleições, né, Neumann? No ano seguinte, os militares, o Castelo Branco prometeu eleição em 66, né, ou em 65, ia ter eleição. 65. Cujos favoritos eram Carlos Lacerda, da direita, que apoiou a Revolução, e Juscelino, o Carlos Lacerda, da UDN, e o Juscelino Kubitschek, do PSD, que também apoiou a Revolução, e ambos foram caçados pela Revolução. Revolução entre aspas, também não tinha nada de revolução, muito menos democrática. Mas era para garantir a eleição, para evitar que o Jango, que tinha sido candidato a vice na chapa de Juscelino, na chapa do Juscelino que ele ganhou, depois ele ganhou de novo na chapa do Lotz, que perdeu para o Jango. Né? E ele foi vice do Jango, e daí veio toda a história do golpe que nós contamos aqui. Eu queria que o Camilo nos contasse alguma coisa que eu tenha me esquecido de lhe perguntar, exibisse de novo aí a capa do filme, para que nós encerrássemos aqui essa nossa conversa da maior importância. A revelação do filme do Camilo Tavares sobre a intervenção militar americana financiada, inclusive com a compra de generais brasileiros, não tem nada a ver com o Brasil.
Foi uma intervenção de fora para defender interesses de empresas americanas, não do povo americano, de empresas americanas. Mas o Camilo ainda vai nos contar como é que ele localizou esse Peter Conlon. Neumann, o Peter Conlon foi fundamental porque ele revelou realmente toda a documentação e a gente fez uma garimpagem, né? A gente foi nas bibliotecas americanas, na Kennedy Presidential Library, na Lyndon Johnson Presidential Library, que são as bibliotecas dos presidentes. Imagina se aqui no Brasil a gente tivesse acesso às conversas dos presidentes no Palácio da Alvorada, como se tudo fosse gravado. E depois de 20, 30, 40 anos, as gravações vão sendo desclassificadas. Você tem acesso às gravações. Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. Né? Gravasse tudo e depois de 10, 20, 30, 40 anos a gente pudesse ter acesso. Imagina o que não ia sair da caixa preta. Então, graças a esse sistema aí, que realmente tem que tirar o chapéu, que é uma defesa da democracia, é que a gente teve acesso a essas informações. E o que eu digo, como tem hoje 50 anos, né? Dá tristeza ver que a gente está nessa maré aí, nesse regime presidencial que quer até pôr a censura, que é ridículo, né? A gente vai querer pôr a censura em 2022. E a gente está realmente... No festival de música. História, né, Neumann? No festival de música. É uma loucura. Então, ainda bem que a sociedade está reagindo, né? Porque a gente já tem, né? já tá calejado, já sabe reagir democraticamente. Aí sim, verdadeira democracia que a gente precisa construir tendo voz, né? A gente precisa ter voz. Isso aí. Tem no streaming isso aí também, né? O filme está no streaming. O filme tá no YouTube, está disponível, tem uma versão de TV, tá no gratuita, tem para quem puder colaborar, claro, também no canal pago pelo streaming, que acho que está na Globoplay. Mas pode ver livre acesso no YouTube também. E é isso, né? O Dia que Durou 21 Anos é o filme que nós estamos comentando aqui, mas vem um aí que é da participação brasileira no golpe que derrubou o Salvador Allende e o levou à morte. Também foi personagem do Flávio Tavares, pai do Camilo, que é o nosso grande ausente aqui na entrevista. Mas brevemente eu vou convencer o Flávio a me dar uma entrevista aqui a respeito de alguma obra que ele deve estar preparando lá, né? E vamos voltar com o Camilo quando ele aprontar o filme do Allende, né, Camilo? Perfeito. Esse filme do Allende chama O Grande Irmão. O lançamento está previsto aí para 11 de setembro. Né? Lembrando aí só o tema do filme é como que o Brasil apoiou e ajudou o Pinochet. Também é muito elogiado pelo atual governo, né? Imagina elogiar o Pinochet, que absurdo. Mas o filme conta com documentação como que o Brasil, do então presidente Médici, apoiou o Pinochet, deu dinheiro ao Pinochet, Delfim Neto, ele fala no filme também, Delfim confirma, e é isso, eu te aviso aqui. Muito obrigado, Camilo, dá um beijo grande no teu pai, tudo de bom. Obrigado, sucesso. Ele manda outro também. E como diria o John Kennedy e o Lyndon B. Johnson, see you in September! Obrigado, Neumann, um abração, obrigado pela participação.